Tá começando o primeiro podcast Implementação Digital. O podcast que vai fazer você, empresário, profissional liberal, a destravar a sua implementação e construir o seu império na internet. Eu sou Rafael Galdino. E eu sou Maxwell Vinícius. E o tema de hoje é como começar no marketing digital. E aí, Max, como começar no marketing digital? Eita, que pergunta, hein, Rafael? Que pergunta, como é que eu começo? Qual é o primeiro passo? Muitas pessoas travam nesse start, muitas pessoas até já começaram, né? Mas na verdade não começaram como deveriam começar e querem começar de novo, né? Querem fazer a retrospectiva para começar de novo. E aí você? Você tá começando agora? Você vai começar de novo? Você que está nos escutando, você que está nos assistindo, eu acredito que isso é uma pergunta que muitos devem estar se fazendo. Existe um primeiro passo para começar no marketing digital? Claro que existe um primeiro passo, mas qual seria o primeiro passo para começar no marketing digital? Boa pergunta, mas antes de falar do primeiro passo, Gal, o que você acha da gente explicar um pouco sobre o que é construir um império digital? Porque esse podcast ele tem como objetivo fazer você destravar sua execução de fato e te permitir construir um império na internet. O que é um império? Mas o que seria um império na internet? Já parou para se perguntar isso? As pessoas podem se perguntar o que de fato é um império. O império é uma página de captura com uma página de venda. Será que isso é um império no digital? Será que é construir todo aquele monte de blog, vídeo, conteúdo? Será que isso é um império? Olha, o meu conceito de império, de fato, é levar o negócio a sério, Max. É fazer com que aquilo não seja uma opção B. Seja de fato a tua primeira opção. Construção do império é a tua primeira opção, é o teu foco. E é levar a sério como se fosse de fato uma empresa. E real, é uma empresa, é um negócio. E muitas pessoas iniciam o negócio no marketing digital como se fosse um plano B. E nunca vão chegar no império digital. Faz sentido isso? Faz total. Uma frase que eu gosto muito é o seguinte: quem tem plano B não tem plano nenhum. Então, se hoje você tem um plano B, provavelmente você não tem plano nenhum. O caminho para você chegar à real construção de um império na internet vai ser muito, muito mais longo, na minha visão. E, para mim, também eu associo um império o estilo de vida que esse império te proporciona. Legal. Você, de fato, conseguir ter qualidade de vida, você ter abundância, você conseguir ter tempo para fazer o que você quiser fazer. Liberdade financeira. Liberdade financeira. Tem tudo a ver com uma construção de um império digital. Existe um livro, né, chamado 4 horas por semana. Sim. Esse livro, para quem iniciou no marketing digital lá em 2013, 2014, foi um livro que muita gente passou por ele. Sim, só que o que acontece é o seguinte, é um mito, né, também, né? Trabalhar 4 horas por semana, porque, digamos, tem muitos empreendedores que conseguem construir um império e eles viajam muito, eles fazem o negócio na praia, mas ao mesmo tempo eles estão ali trabalhando. Sim. Não tem esse negócio de 4 horas por semana. O próprio Tim Ferriss, no livro, ele fala, né? Eu não trabalho 4 horas por semana. O termo 4 horas por semana diz respeito a quê? Diz respeito que da maneira como você constrói o seu negócio na internet, você se perde entre o que é trabalho e o que de fato é diversão. Você não sabe se está se divertindo, se está trabalhando, e aí acaba que realmente, de fato, o esforço, quando ele percebe que está fazendo esforço, coisa de 4 horas por semana. Todo o resto é diversão, todo o resto é o processo sendo divertido. Então, acredito que isso tangibiliza muito bem o que você falou sobre, de fato, ver o marketing digital como um negócio. Na verdade, o marketing digital é a estratégia, claro. É a maneira que vai capitalizar o teu negócio, é o meio de capitalizar o teu negócio. Isso. E olhando para isso como um negócio, criar um negócio que proporcione um estilo de vida diferenciado. Muito bacana. Que proporcione essa liberdade que muitos sonham, né? Liberdade de tempo, liberdade financeira e, se for o seu caso, né? Se você quiser, liberdade geográfica, né? Para você viajar o mundo, né? Isso em tempos de pandemia tá desafiante viajar. Difícil, né? Tá desafiante viajar o mundo. Só tá dando pra ir pro México ali. A liberdade geográfica, a própria pandemia bloqueou ela por enquanto, mas quem sabe em breve, né? Max, mas vamos lá.
vamos ser extremamente didáticos nesse primeiro podcast. Como começar no marketing digital? Qual é o primeiro passo? Boa pergunta. E eu gosto muito de criar processos, né? De você ter um passo a passo para seguir. E você que está nos escutando, você que está nos assistindo, a partir de agora a gente vai começar a te entregar um passo a passo, dividido inclusive em 1, 2, 3, 4, 5, 6 passos aproximadamente. A gente estruturou. Olha só o que o Marcos está fazendo com você passo agora. A passo, olha, tá? Você foi esperto. Sabe por quê? Você está retendo a atenção das pessoas no podcast. Até o final as pessoas vão querer saber que 6 passos são esses. Cara, são 6 passos. 3, 4... Verdade. São 6. São 6. E todos eles estão conectados. Todos. Se você foge de um desses passos... Na realidade, esses 6 passos é uma sequência, né? É uma sequência lógica, com começo, meio e fim. Isso. Total. Total. Então, a primeira coisa, eu vou responder a sua pergunta, tá? Responde aí. Vou responder essa pergunta. A primeira coisa é você entender o seu porquê. Por que você vai fazer o que você vai fazer? Qual é o teu principal objetivo, tá? E aí, o principal objetivo tanto do seu negócio, como o principal objetivo pessoal mesmo. Por que você, de fato, vai entrar em campo para fazer isso? Tá? Muita gente começa, às vezes, simplesmente, eu quero uma renda extra. Ou, eu estou entrando porque eu preciso salvar o meu negócio. E é algo raso. Às vezes, você começa com um porquê raso. E acredito eu que esse é o primeiro passo do fracasso. Quando você começa com um porquê raso, por quê? É o porquê que te faz acordar todas as manhãs. Fantástico. É o porquê que te dá energia para continuar. Fantástico. E se o teu porquê é raso, você tende a desistir muito rápido. Então, eu acredito muito nisso. E muitas pessoas não conseguem iniciar porque elas não têm um porquê bem definido. O porquê faz a pessoa levantar da cama. O porquê faz a pessoa ficar até, 3 horas da manhã estudando algo, executando algo. Então, às vezes, você não tem a persistência e a consistência no marketing digital, levando o seu negócio para um outro nível porque você não tem um porquê. E você não tendo um porquê, algo se perde no meio do caminho. Total. E Max, a gente tem um porquê, né? Sim, já que estamos falando de porquê. Na verdade, nós temos 3 porquês. Você já parou para pensar nisso? São 3 porquês. Tô pensando agora. A gente tinha conversado, cara, vamos compartilhar o porquê do podcast. Mas existem 3 porquês, Tem o porquê do podcast. Legal. Tem o meu porquê pessoal. Certo. E tem o teu porquê pessoal. É verdade. Beleza. Eu vou compartilhar um pouquinho do meu porquê pessoal. Por que o Maxwell Inícios trabalha com marketing digital? Por que ele faz o que ele faz? Primeiro, porque eu gosto do estilo de vida que o marketing digital proporciona. Isso é um porquê para mim, isso é um valor para mim, que é o valor liberdade, tá? Para mim, marketing digital está 100% associado à liberdade e esse é um dos meus porquês. Segundo, por causa da escala. Certo. Eu tenho um poder de fogo, digamos assim, muito grande. Eu consigo alcançar muitas pessoas. E terceiro, por causa da transformação que causa. Eu consigo perceber que, não existe... Ganhar dinheiro é muito bom, gerar resultado é muito bom, mas colecionar depoimentos, colecionar estudos de caso é melhor ainda. Quando você vê o brilho no olho de um aluno de mentoria, de um aluno que aplicou uma metodologia sua, que fala assim, Max, eu saí de um patamar financeiro onde eu estava apenas sobrevivendo, eu pegava ônibus e tudo mais, e hoje eu faço mais de 10 mil reais por mês. Max, hoje meu negócio, eu vivia só de lançamentos e não tinha tanta previsibilidade. Hoje eu faço 6 dígitos por mês com lucro, sem fazer lançamentos. Caramba, esses estudos de caso, eles me motivam, tá? Se eu pudesse listar assim, esse é o meu porquê. E aí, Gal, tô curioso, qual o teu porquê? Que massa, Max. Muito legal saber o porquê do Max. Olha só, o meu porquê é o seguinte. Por que eu faço e acordo todos os dias trabalhando com marketing digital? Inclusive, eu nunca te perguntei isso. É verdade. Primeira vez que talvez eu falo publicamente isso, né? Cara, meu porquê é ajudar profissionais e empresários a crescer 10 vezes mais usando um sistema de vendas muito simples. Lançamento,
perpétuo, recorrência e aplicativo. O meu maior desejo hoje é fazer com que empresários e profissionais consigam implementar esse sistema de venda nos seus negócios. Entendi. Tanto o empresário como um profissional liberal pode vender todo dia com produtos perpétuos. Tanto o profissional liberal e empresário pode vender sempre com lançamento. Sim. Pode ter uma previsibilidade com recorrência. Que palavra linda, Gal. Previsibilidade. E pode inovar com o aplicativo. Então, meu porquê é fazer com que esse empresário ele cresça 10 vezes mais usando esse sistema de venda. Legal. E por que nós decidimos criar esse podcast Maxwell Inícios? Exatamente. Isso começou em setembro do ano passado, né? Tem uma história aí, não tem? Tem uma história. É uma história aí. Na verdade, a gente estava num café e eu acredito que dos cafés que a gente já tomou junto, esse foi um dos cafés mais produtivos, né? É verdade. A gente estava ali e o Rafael estava compartilhando comigo, Max, a gente está precisando aqui inovar, fazer algo diferente no final desse mês, e a gente já executou isso, já executou aquilo, e dá só uma olhada aqui no meu direct do Instagram. E pessoal, eu tomei um susto enorme quando eu bati o olho no direct do Instagram do Rafael. Eu olhei pro Instagram e tinha assim, ó, naquela setinha assim, ó, solicitações de mensagens, mais 99. É isso aí. Tipo assim, é isso aí. Quando eu cliquei... Pô, você tá falando, você tá abrindo abertamente que eu não respondo ninguém, Maxwell? Não, você não tá tô... de brincadeira, cara. Não foi. É porque também... São muitas marcações, humanamente não dava pra ele responder, tá? Eu entendo. Humanamente verdade. Não dava pra ele responder. Eram muitas mensagens, não era mais 99, era mais 999. Por aí. Então, quando eu cliquei, e aí a gente começou a analisar. Eu disse, cara, vamos analisar aqui essas perguntas. E a gente começou a ler. Começou a ler. E aí, Gal, a gente lendo lá, a gente percebeu que existia um padrão, né? Existia um padrão. Quase todo mundo estava travado na hora de executar. Caramba! Quase todo mundo estava travado na execução, na hora de colocar em prática. É real isso daí, tá? Você que está nos escutando ou assistindo esse podcast, provavelmente já passou por vários treinamentos, já fez vários cursos, já colocou lá um plano de ação para fazer quando sai do curso, mas você não consegue executar. Olha, eu acredito, Max, que essa dor é uma dor de fato real, é uma dor que existe e muitas pessoas param no meio do caminho porque elas não conseguem executar. Execução é a palavra. Implementação. Olha aí. Implementação é a palavra. E aí, não existe maneira de tangibilizar isso melhor, Rafael, na minha visão, do que o seguinte. Existem aqueles tipos. Lembra dos modos? Existe o modo gênio parado. Opa, acho que a galera não sabe não. O que é esse modo gênio parado? Existe o modo execução burra. Fala um pouco sobre o gênio parado e execução burra. O que é então, isso? Ó, você que está aí nos escutando, nos assistindo, vamos lá. Modo gênio parado. Gênio parado é aquela pessoa que estudou um monte de coisa. Estudou um curso, estudou outro, leu outro. Inclusive, nesse momento, está fazendo 2, 3 cursos ao mesmo tempo, fazendo um treinamento presencial, fazendo várias coisas, acompanhando várias pessoas, e essa pessoa sabe de tudo. Tudo que você perguntar para ela sabe. Inclusive, ela ajuda outras pessoas a dar dica, ela é um conselheiro de outras pessoas. Só que você pergunta, sim, mas e o resultado? E a aplicação? E essa pessoa tá parada. Ela tem tanta informação que causou obesidade. Ela é um gênio parado, é um gênio sem executar nada. Tá ali, ela sabe de tudo, mas na verdade ela não sabe de nada. Na minha visão, tá? Na minha visão ela não sabe de nada, porque pra mim, Gal, a pessoa só sabe mesmo quando ela aplica. Porque o conhecimento teórico e o conhecimento prático são dois conhecimentos completamente diferentes. Na minha opinião. Inclusive, se a gente fizer uma comparação bem simples, se você... Gal, imagina o seguinte, você passou 6 meses sentado no sofá, assistindo uma pessoa ensinando como andar de skate e pular uma escada de 2 metros.
Você passa 6 meses. 6 meses. 6 meses. Assistindo. O passo a passo, repetidas vezes, repetidamente. 6 meses depois, eu compro um skate pra ti, entrego na tua mão e diz assim, Gal, pula essa escada de 2 metros. Cara, vou me quebrar todo nessa escada aí, brother. Mentalmente, eu sei exatamente os passos. Eu entendo o que tem que ser feito. Mas na prática, eu preciso executar várias vezes para conseguir descer essa escada de 2 metros. Então, tu acredita que tu aprendeu a pular a escada de 2 metros só o fato de ter assistido por 6 meses? Na realidade, eu sei o processo, mas na hora da execução, quando eu for executar pela primeira vez, é bem possível que seja imperfeito. E eu terei que executar mais de 10 vezes para poder chegar à perfeição. Porque eu assisti 6 meses a parada, né? Então eu não vou esquecer o que tem que ser feito, entendeu? Então... Mas é bem possível que na primeira vez não dê certo. Na segunda também, na terceira também. E o que eu acredito é que as pessoas param no meio do caminho. E olha que louco. Então, de fato, mesmo ele tendo assistido 6 vezes, mesmo você tendo assistido, né, Gal, 6 meses, você não sintetizou o conhecimento prático, né? Você sintetizou o conhecimento teórico. E sintetizar o conhecimento prático e sintetizar o conhecimento teórico são 2 coisas completamente diferentes. E o que traz o resultado? É sintetizar o conhecimento teórico ou sintetizar o prático? Sintetizar o prático. Exatamente. E a gente pode até fazer um tema de podcast depois sobre... A gente pode falar da graduação, né? Porque tem muitos professores aí que é um exemplo de fato. Cara, tem muito professor na graduação aí que ensina marketing, mas só na teoria. E nunca executou algo prático. E eu tenho até de podcast, será que faculdade vale a pena hoje? Faculdade de marketing vale a pena? Quer colocar tema polêmico no podcast. Quer colocar temas polêmicos no podcast. Eu já tenho minha opinião, mas vamos deixar pra opinião vamos do dia desse podcast. Pode ser um tema Quem bacana. sabe. Beleza. Então... Mas fala aí, o que você tava comentando aí sobre a questão da execução. Isso, né? da execução. Da prática. Na verdade, a gente estava contextualizando o porquê que a gente está montando esse podcast. Isso. E eu lembrei daquela nossa conversa, nosso café. Isso. E nesse café a gente percebeu que as pessoas travavam na execução. E foi algo que aconteceu com a gente, tá? Foi algo que aconteceu com a gente no passado. Eu travei bastante na execução. Eu lembro como se fosse hoje, que para gravar um vídeo, era o dia todo. Às vezes eu deixava 2, 3 dias, não sei você. Primeiro vídeo que você gravou, não sei se você traz na memória. Foi tristeza, irmão. Foi tristeza. Eu fazia assim, ó. Pra falar uma frase, eu tinha que, acho que gravar uns 10 vídeos pra falar uma frase. Opa, que é o nome da droga. Acho que o vídeo meio que me amava. Acho que o vídeo meio que me amava. Ele ficava lá parado lá. Pô, esse cara não sabe falar uma frase, irmão. Acho que o vídeo meio que me amava naquela época. Você olha pra câmera, engraçado que você tá se comunicando normal aqui. Eu tô me comunicando normal. Colocou a câmera na frente. Parece o bicho papão. Travou na hora. É impressionante. Isso. E assim, galera, todo mundo passa por isso, tá? Sim. Todo mundo passa por essa questão de travar quando a câmera liga, quando o celular liga. E assim, você só vai conseguir, de fato, ter uma habilidade na hora de gravar, de ficar um vídeo super produzido, ou um vídeo que realmente é a essência, a autenticidade, na prática. Sim, na prática. E trazendo pra gente fechar com chave de ouro o porquê, de fato, a gente construiu esse podcast. Desse café surgiu um projeto chamado Desafio Implementação Digital. O Desafio Implementação Digital foi a primeira vez que a gente entregou em uma sala fechada no Zoom. Isso. Algo com começo, meio e fim, para a pessoa sair desde a construção da grande ideia de impacto dela, até a definição da estratégia de guerra, até lá adquirir a mentalidade de um estrategista implementador para ela entrar em campo. Esse projeto a gente repetiu ele algumas vezes, teve algumas salas de guerra fechadas. Nesse momento que a gente está gravando, a gente está indo para a 5ª turma. Está indo para a 5ª turma do Desafio Implementação Digital. Mais de 2.500 pessoas já passaram por esse projeto. Mais de 2.500. Nossa, como o tempo passa rápido, né? São 6 meses já de projeto. Já são 6 meses. São os meses de projeto. E esse projeto Desafio Implementação Digital, ele foi 100% prático. 100% prático, focado em aplicação, por isso que o nome é desafio, né?
E para participar dele tem um processo de seleção, né? Bem diferente. Pro pessoal que não sabe, não é só coloca o teu nome e e-mail e tá dentro, não. Você aplica, é um formulário de aplicação gigante, e é gigante de propósito, porque a gente quer conhecer o perfil dessa pessoa, só entra na sala para conversar com a gente, para participar do desafio, se tiver o perfil. Se tiver a mentalidade, se tiver preparado de fato. E por causa desse projeto, a gente começou, cara, e se a gente pudesse criar algo que inspirasse as pessoas, né? Que as pessoas pudessem entender um pouco dessa dinâmica. Os bastidores, né? A nossa mentalidade. A nossa visão sobre como de fato negócio, destravar a execução. A nossa visão sobre como criar um império digital, destravar a execução. Total. Até porque um insight, né? Uma coisa que a gente falar nesse podcast pode mudar completamente o teu negócio. Exatamente. Pode te tirar de um estágio, de um patamar financeiro -1 para um patamar financeiro +11. Então, assim, um simples insight. E eu acredito que são os insights que vão destravar a tua execução durante esse podcast que vai virar o jogo. E Max, ao longo desses podcasts, a gente vai fazer... Esse podcast, pessoal, vai ser semanal, tá? Sim. Toda semana vai ter um episódio novo, com um tema novo. Inclusive, você já pode deixar aí nos comentários, se você quiser, qual seria um tema que você gostaria que nós abordássemos, né? Em relação a essa questão de construir um império e destravar a sua execução. Sim. Beleza? E aí, o que acontece? Ao longo desses episódios, a gente vai contar bastante um pouco da nossa história, um pouco dos nossos bastidores. A gente vai falar como a gente se conheceu. Sim. A gente vai falar quais foram os nossos resultados até aqui, até então. É verdade. Então, eu vou deixar o loop aberto para você continuar assistindo. Continuar nos ouvindo. Continuar nos ouvindo. Não vai ser nesse agora. Mas, Max, então o primeiro passo, entendi. É o porquê. O porquê. Massa. Então, ó, você que tá aí do outro lado, né? Você que tá aí do outro lado, defina o seu porquê. E o seu porquê é algo que não é, de fato, às vezes, tangível. Não é para colocar, tipo, uma meta. Meu porquê é fazer 10 milhões. Não é isso. É algo que tá por trás de fazer 10 milhões. Por que você está querendo fazer os 10 milhões? Por que você está querendo fazer os 15 milhões? É para ter uma qualidade melhor de vida? É para ajudar a sua família? É para ter independência financeira? É para ajudar X, Y, Z a aumentar? Beleza. É isso que a gente quer que você defina agora. Quanto mais detalhado o porquê, quanto mais detalhado o porquê. Agora, vamos lá. Beleza, define o porquê. O segundo passo para você começar certo no marketing digital é definição de uma meta. E, Max, por que é importante definir uma meta? Boa pergunta. Quando se fala em definir meta, eu só lembro daquela frase da Alice no País das Maravilhas. Eu sei que é clichê, eu sei que você já deve ter ouvido em outro lugar, mas ela tangibiliza muito bem essa história de definir a meta, porque, de fato, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Essa frase é forte. De fato, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Se você não sabe quanto você quer ganhar mês a mês, qualquer valor que entrar tá bom. Se você não sabe quanto no final desse ano que a gente tá aqui agora, quanto é que você vai ter faturado, lucrado com o teu negócio, o valor que você ganhar vai dar bom. Certo. Se você não imagina, olha que louco, se você não imagina o teu crescimento ano a ano, se você não pensa assim, ó, daqui a 5 anos, quanto eu vou estar ganhando? Qual vai ser a minha meta financeira daqui a 5 anos? Importante. Como é que você vai... Se você não traçou isso num planejamento, como é que você vai saber se você está no caminho certo? Chega no final... Imagina o seguinte, Rafael, que a gente chegou no final do ano de 2021. Chegamos no final do ano de 2021. E aí eu digo assim, e aí? Como é que foi o ano? Gal, como é que foi teu ano? Como é que foi o teu ano financeiramente? Bateu as tuas metas? Aí imagina se tu não tivesse definido a meta, o que você ia me falar? Não sei. Talvez, se eu não definir a meta, talvez eu vou falar, bati, fiz tal faturamento. Não teria nenhum parâmetro. Não tem parâmetro. Não tem parâmetro. Na verdade, não tem parâmetro. Então tu não sabe se é bom, se é médio ou se é ruim. Exatamente, não tem um parâmetro. E se não tem parâmetro, não tem como melhorar. Concorda isso aí, comigo? Perfeito. Não tem como evoluir. Amigo, sem parâmetro não tem evolução. Boa, Max. Preto no branco, tá? Olha aí, a frase de impacto. Sem parâmetro não tem evolução.
Isso, tem que ter métrica, tem que ter métrica. Eu aprendi isso no tráfego, né? Vamos falar um pouco sobre isso. Eu aprendi isso no tráfego, tem que ter meta. Mas, Max, beleza, tem que ter meta. Eu posso definir assim, pô, eu quero fazer 10 milhões? Eu quero fazer 5 milhões? Eu quero fazer 100 milhões? Ó, isso aí, boa pergunta, gostei, né? Gostei. Porque assim, a meta, na minha visão, tá? Na minha visão, a meta ela tem que ter duas coisas. Ela tem que ser desafiante, Opa, certo? certo. Só que ela tem que ser possível. Massa. Se a meta for desafiante e possível, ótimo. Massa. E tem que ter um tempo pra meta? Genial, claro. Legal. Porque sendo desafiante e possível e você traçando um sprint de tempo, você vai conduzir algo para chegar naquele determinado sprint. E quanto mais específica, melhor? Claro. Opa, então fala de novo aí. Então, quanto mais específica, temporalidade, isso, que desafiante, real e real. Tem que ser real. Então, assim, ó, você que vai definir a sua meta. Total. Tá aí, beleza? Se é 1 milhão, se é 10 milhões, se é 5 milhões. Ah, Galdino, não sei nada de marketing digital. Massa. Mas será que você conseguiria ser capaz, é real, você fazer talvez 100 mil reais no ano com marketing digital? Você vai colocar essa meta. Tem uma coisa que a pessoa pode fazer também. Ela pode olhar para o saldo bancário dela. Quanto foi que você ganhou no último ano? Ah, eu sou assalariado. Ok. Quanto você ganhou no último ano? Aí eu tenho um pequeno negócio. Ok. Quanto entrou na sua empresa, no seu pequeno negócio no último ano? Você vai olhar para esse número e você talvez vai definir uma meta de 3, 4 vezes esse número com marketing digital, já que tem poder de escala. O fato é o seguinte, não se importe nesse momento com o como. Defina a meta, veja se aquela meta de fato ela é real, se naquele período de tempo ela de fato você consegue atingir aquela meta naquele período de tempo. Se ela for, digamos assim, essa meta aqui é surreal, beleza, aí você abaixa um pouco a meta, né? Ser extremamente específico. E aqui você já pode ser específico como? Você pode falar assim, bom, eu vou fazer 1 milhão de reais, minha meta, vendendo produtos digitais. Pronto, esse você direcionou seu foco. Ou então, vendendo os meus produtos físicos na internet. Beleza, já direcionou seu foco. Vendendo o meu serviço na internet. Você está direcionando já. Quando você está direcionando, você já está indo para o terceiro passo. Mas é importante ser específico nesse momento. Claro, É importante ser específico. Sim, total. E aí, o que acontece? Quando a gente fala dessa especificidade, vem pro terceiro passo, como o Max falou. Total. Que é agora, se eu coloquei, vou fazer 1 milhão de reais com infoprodutos, o terceiro passo é como? Total. Como eu vou fazer esse 1 milhão de reais? E algo extremamente importante, que é um recurso que você tem interno, dentro da sua mente, é fazer perguntas. Fazer perguntas. Galdino, mas como assim fazer perguntas? Dá um exemplo aí, Max, de uma pergunta. O lance das perguntas é muito poderoso, né? Total. Albert Einstein, um dos maiores gênios de toda a história, disse a seguinte frase: não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Uau! Maxwell cheio de frases de impacto, rapaz. Olha, veio preparado para esse podcast. Eu juro que eu lembrei agora dela. Não tava planejado falar essa frase, não. O bom dessa conversa é isso, né? Que as ideias vêm e acredito que essas ideias podem virar o jogo para você. Legal. E em cima disso, Rafael, o que acontece? Não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Se você pensar bem na frase do Einstein, você pode deduzir o quê? Que se eu faço as perguntas certas, muito bom, eu tenho uma direção certa. Muito bom. E esse como, ele remete a isso. Você se perguntar e perguntar também às pessoas certas, obviamente. Exato. Fazer as perguntas às pessoas certas. O como. Como eu faço 1 milhão de reais vendendo produto digital? Escreve como você faz 1 milhão. Você vai colocar o que você sabe, o que está na sua mente. Esse como vai entrar na sua mente. Talvez você vai pensar, essa resposta talvez vai demorar 1 dia para acontecer, 2 dias. Mas o que é mais importante, o que eu aprendi, o que o Max aprendeu, coloca todas as perguntas.
Talvez as respostas não vão vir no mesmo momento, naquela hora. Quando você estiver tomando banho, a resposta daquela pergunta vai aparecer. Quando você estiver acordando, a resposta daquela pergunta vai aparecer. Perguntas como: quem eu tenho que fazer parceria para chegar a R$1 milhão? Quais são os treinamentos, os cursos que eu tenho que assistir para fazer R$1 milhão? Quem já fez R$1 milhão que eu possa preciso acompanhar? Aprender com ele, que eu posso acompanhar. Total. Né? Quais são os livros que eu preciso ler para ter R$1 milhão? Quais são os mentores que eu preciso ter para ter R$1 milhão? Cara, faça 15, 20, 30 perguntas. Faça 15, 20, 30 perguntas e deixa lá no caderninho. E todo dia você vai dar uma lida nessas perguntas. Opa, eu tive um insight, eu tive uma ideia. E você vai colocando as respostas. E aí tem um bônus aqui, que é a questão de você acessar a segunda mente. Ou seja, talvez você não vai ter todas as respostas daquelas perguntas. E o que você tem que fazer? Ativar uma segunda mente. Às vezes você está assistindo um vídeo como esse e aqui vai surgir um insight, uma ideia que vai ser importante para o teu business, para o teu negócio. Ou seja, a resposta está na mente dos outros. Não na sua. Não na sua. Boa. Né? Então você tem que ativar sempre esse recurso da segunda mente. Por isso que é tão importante hoje você ter mentores. Total. Um insight que você pode até implementar de agora é comprar um caderno preto. Olha aí. E não sei se você sabe, mas o cérebro entende que se o caderno é preto, ele entende que aquilo é importante. Automaticamente ele tangibiliza Poder, que é importante. Né? Isso, que aquilo ali de fato vai trazer algo, é poderoso. E os neurocientistas podem te explicar isso melhor, mas o que você faz? Compra um caderno preto e nomeia esse caderno como segunda mente. Olha aí, que top. Boa dica, hein? E você pode utilizar esse caderno para sempre anotar os insights aqui do podcast do Império Digital. Que sacada, hein? Um podcast de implementação digital pode ser a sua segunda mente. Que massa. Olha que massa. Então que massa. Já tem atividade para fazer, tá? Uhum. Comprar o caderno preto para de fato começar a anotar aqui os insights. E obviamente essas perguntas que você vai trazer no seu caderno e as respostas, elas vão sendo construídas e aquilo vai te ajudar a chegar na tua meta. Excelente. Então, seguindo a estrutura didática do nosso podcast, a gente já falou como começar com o marketing digital. Primeira coisa é você entender que tem que definir um porquê. A segunda é ter uma meta desse porquê. E a terceira coisa é várias perguntas para chegar nessa meta. Entender que as perguntas são foco na meta. Que é o como. É o como, Total. Exatamente, que é o como. Agora, beleza. Eu comecei a colocar as respostas, e aí tem um passo que muitas pessoas, elas erram e por isso elas não conseguem destravar, iniciar, que é definir uma única estratégia para você dar o start no seu negócio digital. O que acontece? Na maioria das vezes, ela é bombardeada de informações e aí ela começa a criar várias e várias estratégias e perde o foco. Não consegue, de fato, executar nenhuma. Então, o quarto passo é defina uma única estratégia. Fala mais sobre isso, Marcos. Isso é muito bom, isso me remete a uma coisa. Eu tenho uma opinião muito forte sobre estratégia. Porque na minha visão, Gal, não existe coisa pior do que uma estratégia complexa, bem explicada. Caramba. Já fiquei perdido aqui com o que tu falou. Uma estratégia complexa, bem explicada. Vamos lá. Vou repetir. Ó. Repete aí, não cara. existe coisa pior Tá. do que uma estratégia complexa, cheia de fatores, cheia de argumentos, cheia de pessoas que você precisa acionar, cheia de página que você precisa usar, cheia de e-mail, cheia de coisa bem explicada. Imagina que você é iniciante, certo? Vamos supor
que o Rafael Galdino não lançou mais de 100 infoprodutos. Tá bom. Vamos supor que o Rafael Galdino não gerou um faturamento multimilionário. Beleza. Vamos supor que o Rafael Galdino não é essa estrela do marketing digital que é hoje. Vamos supor, tá? Bom. E que ele tá começando agora. E eu digo, Rafael, cara, tem uma estratégia aqui muito boa. Eu vou te explicar ela passo a passo. Certo. E eu te explicar a estratégia todinha de maneira muito assertiva. Só que a estratégia ela leva 6 meses para você implementar. E a estratégia tem umas 15 ferramentas dentro dela para você aplicar que você não sabe usar. E a estratégia ela depende de vários fatores externos que não estão no teu controle. E ela não depende só de você, depende de várias pessoas, mas eu te expliquei ela muito bem. E você tem ela em mãos agora e você sabe como executar ela. Já cansei. E aí? Já cansei. Entendeu a frase agora? Já cansei. Entendeu a Já frase? tô cansado. Putz. E eu te expliquei muito bem. Então não existe coisa pior do que uma estratégia complexa, bem explicada. O simples funciona. O simples funciona. E é contraintuitivo, a nossa mente tende a gostar do complexo porque ela acha que o complexo é que vai dar resultado. E aí você vê aquele conteúdo gigantesco, aquele monte de coisa, você diz, massa! É isso! E não é isso, amigo, isso é complexo! Massa, Max. Beleza? E assim, a gente sabe que existe hoje várias estratégias para vários modelos de negócios, sistemas de venda, né? Existe estratégia para perpétuo, existe estratégia para lançamento, existe estratégia para recorrência, existe estratégia para inovação na hora de app. Mas, para quem está começando, se você pudesse... Agora, isso não foi... Posso mandar? Pode, manda. Manda. Boa. Eu gosto... Não são as respostas que movem o mundo, né? São as perguntas. Legal. Manda essa pergunta aí, Gal. Show de bola, beleza. Então vamos lá. Se você pudesse agora dar um conselho para mim, eu tô iniciando agora no marketing digital, beleza? Max, fala para mim qual seria a estratégia que eu devo executar agora para iniciar o marketing digital. Que conselho você me daria de estratégia? Eu diria o seguinte, Rafael, cara, a melhor estratégia para você que está começando é uma estratégia que você consegue executar. Uau! Você entende a simplicidade disso, pessoal? A melhor estratégia para você que está começando é aquela que você consegue executar. Então, se você falar para mim, Max, eu não sei gravar vídeo. Ok, você vai seguir uma estratégia que não precise de vídeo. Nossa. Ô Max, eu gosto de gravar vídeo, eu tenho uma boa diplomacia. Beleza, então vamos pegar uma estratégia que você apareça, que você grave um vídeo e que a gente utilize esse vídeo estrategicamente para algum determinado fim. Então depende dos teus ativos, depende do teu estado atual. E olha que massa o que você está falando, porque está tudo conectado, interligado. Se você fez uma pergunta, quais são os meus ativos? Quais são as minhas habilidades? O que eu tenho de bom, o que eu sou bom fazendo, já tem ali muito de resposta para você definir um norte estratégico. Total. Até porque, por exemplo, tem algumas pessoas que falam, eu não ganho dinheiro na internet, eu não consigo montar um negócio porque eu não gosto de aparecer. Pode ser que você seja alguém de bastidor. Total. Por muito tempo eu fui uma pessoa de bastidor. Total. E pode ser que você seja muito bom tecnicamente. Então você não precisa aparecer, você consegue gerar a caixa de outra maneira. É outra estratégia para você. E às vezes você está se forçando. Não, eu preciso gravar uma live. E você está indo pelo caminho errado. Você errou estrategicamente na sua decisão. Por quê? Porque você não analisou os seus ativos muito bem. Isso é um exemplo, tá? Não estou dizendo que apareceu ou não apareceu, não estou falando isso. Estou dando um exemplo de como você pode se perder logo no começo. E, gente, olha que bacana, né? Que o Max está falando, porque assim, ao longo dos nossos episódios, a gente vai trazer estratégias aqui para que você possa implementar, para que você possa destravar, para que você possa começar a construir, de fato, o seu negócio, o seu império digital. Mas aqui a gente está trazendo o quê? Conceitos e fundamentos que não podem ser negligenciados ao você começar. E tem muitas estratégias, a gente vai compartilhar muitas estratégias de marketing. Sobre como começar, eu lembrei de uma coisa muito engraçada, Gabriel, que eu preciso compartilhar. Fala aí, cara. Existe a pior forma de começar. É? E assim,
Infelizmente, eu comecei por ela, inclusive. A pior forma de começar no marketing digital é você tentar vender o ganhar dinheiro na internet, sendo que você ainda não ganha. Forte isso, hein? Essa é a pior forma. A pessoa diz assim, a pessoa se apaixona por marketing digital, Vai se ter apaixona outro- por ganhar dinheiro na internet. Gente, vai ter um outro podcast chamado Falsos Gurus. E a gente vai Pode, falar boa. exatamente sobre isso daí. Tem muita gente vendendo dinheiro sem ganhar dinheiro na Isso. internet. A pessoa se apaixona por marketing digital, aí começa a estudar. Aí o que ele faz? Ele diz assim, eu tô ganhando, eu tô aprendendo a ganhar dinheiro na internet. Por que eu não ensino? Por que eu não ensino outras pessoas a ganhar dinheiro na internet também? Sendo que eu ainda não ganho. Não faz sentido Não nenhum. faz sentido nenhum. E aí você começa a fazer, sabe o quê? Promover cursos de marketing digital. Que também é outro tiro no pé, porque cursos de marketing digital estão dentro de um oceano vermelho, é extremamente disputado. Aí você não ganha dinheiro na internet ainda, você não tem experiência ainda, e você começa a vender a ideia de ganhar dinheiro na internet e promover um produto que é concorrido. E, meu amigo, você vai passar 6 meses É cilada, Bino. e não vai chegar a lugar nenhum. É cilada, Bino. E não vai chegar a lugar nenhum. Aí você pergunta o que você ensina? Eu ensino marketing digital. Ah, é? E você ganha quanto com marketing digital? Não cheguei nessa parte ainda não. Então, essa é a pior maneira de começar. Tentar vender coisas de marketing digital enquanto você estuda marketing digital. Essa é a pior maneira, isso eu sei. Beleza. Massa, a gente está no quarto passo, que é a definição da estratégia que você vai executar. Só que aí, quando você define a estratégia, vem um quinto passo na sequência, que é a questão de táticas. Você dominar táticas que vão te levar para você realizar aquela estratégia. Opa, tática e estratégia. Quer dizer que tática e estratégia são duas coisas diferentes. Totalmente. A estratégia é algo muito maior. É como se fosse um conjunto. Um conjunto. A estratégia é um conjunto, né? E a tática é como se tivesse os elementos daquele conjunto. Então, eu tenho os elementos dentro de um conjunto. Se a gente Que a fosse junção comparar- de várias táticas leva à realização daquela estratégia. Que massa. Então, já que a gente está falando de construção de um império, para se construir um império, normalmente se tem várias guerras, né? Para que o império seja que construído. bacana, legal. E se a gente comparar, se a gente for explicar a diferença entre tática e estratégia na guerra, vamos imaginar o seguinte, que suponhamos, vamos pegar a Guerra de Troia, certo? Vamos pegar a Guerra de Troia, onde os gregos precisavam entrar em Troia para vencer a guerra. Certo. Então, a estratégia central deles estava focada em quê? De alguma maneira, ultrapassar as muralhas. Perfeito. Certo? Ok. Ultrapassar, qual é o objetivo central estratégico dos gregos? Vencer as muralhas. Vencer as muralhas. E a tática, por exemplo, na minha visão, você me corrige se eu estiver indo no caminho errado. A tática poderia ser o quê? Utilizar a inteligência de um dos meus soldados para que ele me ajude a chegar a esse objetivo. Ou utilizar a força bruta de um dos meus soldados. Por exemplo, se eu sou o imperador grego, eu posso pensar assim, vou utilizar o Aquiles para instigar os homens a ir com mais força para a guerra. Vou utilizar Ulisses, que é muito inteligente, para me ajudar a pensar como é que eu faço para furar as muralhas. Isso seria a tática. Perfeito. Mas sabe que qual é um grande erro que grandes profissionais liberais e empresários cometem? Eles não definem a estratégia e começam a trabalhar táticas isoladas. Então eu começo a pensar na tática sem ter a estratégia. Exatamente. Na prática não faz sentido nenhum. Não faz sentido, mas as pessoas agem dessa forma. É aquela história de você... E sabe como é que acontece isso? Vou te falar. Fala aí. Olha só, você está assistindo um vídeo, você está assistindo um curso, às vezes um treinamento, e aí você só está vendo o palco daquela pessoa. Você não entende da estratégia que está por trás. E quando você está assistindo aquilo, ela está te ensinando uma tática. Aí você fala assim, caramba, isso é muito massa, eu vou fazer. Só que existe toda uma interligação, toda uma conexão que está por trás, que é a estratégia. E a pessoa foca apenas na tática. Entendi. Tipo, cria conteúdo. Cria conteúdo é uma tática. É uma tática, exatamente. Entendi. Mas às vezes o que acontece? As pessoas criam conteúdo e cumprem apenas uma tabela, sabe? Vamos pensar, digamos assim, a questão, vou começar a criar conteúdo aqui no meu Instagram.
Puxa vida, eu tenho que publicar agora esse conteúdo. É 10 horas da noite, eu ainda não publiquei nada no meu Instagram, tenho que publicar. Pra quê? Isso é uma tática isolada, porque você não tem a estratégia macro maior. Então, se não tiver estratégia, melhor ir pra praia em vez de publicar o conteúdo. Eu acho que tem que voltar para os princípios e... Voltar pros princípios de definir a estratégia. Isso. Porque isso. se for pra postar E pra por praia é muito postar... bom, e pra praia é muito bom, Se mas for pra postar só por postar, não- é melhor nem postar, não né? é nem postar. Essa é a minha visão também. E aí o que acontece? Você que tá aqui precisa entender que existe um arsenal de táticas hoje disponível. E elas estão totalmente conectadas e ligadas com estratégias. Cada estratégia existe um arsenal de táticas. E se você quer, de fato, iniciar com o marketing digital da forma correta, você tem que entender a estratégia, o bastidor e depois ir para o palco, que é a parte da tática. Olha que interessante. O bastidor é a estratégia e o palco é a tática. Que interessante. Nunca tinha pensado nessa perspectiva, que o bastidor tá mais conectado à Uma estratégia e a tática. Eu nunca tinha pensado. Mas legal. Né? Boa. Massa, então entendemos a diferença entre estratégia e tática, e agora a gente sabe que o conjunto de táticas nos ajuda a chegar à a estratégia. chegar à estratégia, e aí às vezes uma tática muito bem executada pode virar o teu jogo estratégico. Total. Como, por exemplo, já que eu trouxe o gancho da Guerra de Troia, quando Ulisses estava na praia, que ele viu um dos homens talhando um cavalo de madeira, não sei se você assistiu o filme Troia, mas algumas literaturas contam essa história. Ele viu um dos homens talhando um cavalo de madeira e aí ele pensou. Ele olhou, ele foi e perguntou, né, pro soldado dele, o que é isso? Não, é um presente pro meu filho. Presente? Opa, presente, cavalo, um presente dos gregos, não, um presente dos deuses para os troianos. E foi aí que veio a grande ideia de impacto do Ulisses para de fato conseguir vencer as muralhas sem derrubá-las, porque derrubar era praticamente impossível, 10 anos já sem derrubar as muralhas. E aquela tática Isso. conectada à estratégia central, que era de fato acabar com as muralhas, Perfeito. fez com que os gregos vencessem a guerra. Definiu isso aí. quem venceu a guerra. É exatamente Fantástico. isso. Se não tivesse clareza da estratégia, ele nem estava pensando que precisava vencer a muralha. Tava nem pensando nisso, então jamais essa tática viria da cabeça dele. Agora sim, Max, o que acontece, né? Muita gente tem estratégia, muita gente tem a tática, só que para no meio do caminho porque não consegue executar o último passo do como começar com o marketing digital. Que é o quê? Executar. Executar. E assim, o nosso porquê hoje aqui de criar esse podcast é levar você para a execução máxima. Nós hoje executamos todos os dias. Tem muita gente aí que fala resultado, mas esse resultado na prática... Execução é, por exemplo, fazer como você que está colecionando plaquinhas da Hotmart, né? Não sei se as pessoas que estão escutando, assistindo sabem, mas no marketing digital, sempre que você bate um determinado faturamento, você é premiado, você recebe uma placa que tangibiliza aquele faturamento. Isso. E eu estou muito feliz de estar nessa mesa com você, Rafael, porque você é um cara de resultado. Tô chegando Preto no branco. Tô indo pra placa aí de 100 milhões. Tô esperando receber essa placa aí de 100 milhões. Tá em Fortaleza, né, a placa? Tá tudo lá. Tá tudo em Fortaleza. Tá tudo lá. Se estivesse aqui em São Paulo já, a gente mostrava para você aqui, mas o Rafael tem a placa de R$1 milhão, de 5 milhões de reais, 10. de 10 milhões de reais 25. e agora pegou a de 25 25. milhões de Isso. reais em vendas. Em resultado. Em resultado. Em É resultado. tangível. 25 milhões de reais em vendas significa que ele já executou muito. E agora falar pra ti. 10 milhões de investimento em tráfego. Você é um cara que já investiu 10 milhões de investimento em tráfego. Imagina o quanto esse cara teve que abrir o business lá do Facebook. Teve que criar conjunto, teve que criar anúncio, teve que criar estratégia, teve que criar tática, teve que acompanhar a métrica para chegar nesse resultado. Então você é um cara que também executa muito. Sim. É engraçado falar de 10 milhões de investimento em tráfego pago, sendo que eu nem gosto de matemática.
É interessante nessa perspectiva, porque às vezes as pessoas falam, tráfego pago é um bicho de 7 cabeças, quando na verdade depende do método, depende da maneira como você está fazendo. E sim, eu já investi mais de 10 milhões e não sei se você sabe, Rafael, era até onde eu estava contando. Eu estava contando, aí chegou o momento que eu disse, não, vou parar de contar. E aí eu parei de contar nos 10 milhões. Mas o fato é o seguinte, a execução te leva à perfeição. Sim. A execução te leva à perfeição, mas você precisa também executar imperfeito. Não tem como ganhar uma partida de futebol, mas não tem como fazer, na verdade não tem como fazer um gol. Para o Max chegar a 10 milhões, ele teve que investir R$1.000 no início. E com certeza, aqueles R$1.000 que ele investiu, talvez ele não acertou de primeira. Eu estava compartilhando ontem em uma live que meu primeiro real investido, né, no tráfego, que foi muito engraçado, porque eu era bolsista, faculdade, eu ganhava menos de R$400 na bolsa, era 300 e pouco na época, e eu precisava ganhar mais dinheiro de alguma forma, e eu estava no tão sonhado, entre aspas, ganhar dinheiro na internet, e aí eu fui investir o primeiro real em tráfego, né, mais especificamente no Facebook Ads, e eu fiz as contas, né? Quanto é que eu precisava investir no mínimo? Era R$5 por dia. O meu amigo falou assim, Max, eu investe R$5 por dia. E eu disse, caramba, R$5 por dia? 5 vezes 30, 150. Caramba, eu vou gastar R$150 em um mês. Minha Nossa Senhora. Isso era que ano, Max? Isso era 2014, quase 2015, era finalzinho de 2014. E eu disse, caramba, 150 é quase a metade do que eu ganho como bolsista. Olha só, vocês percebem aí que naquela época existia uma mentalidade, né? Que hoje a mentalidade do Max é completamente diferente. Nossa, para mim R$5 investimento por dia ia fazer falta aqueles R$5. E talvez você esteja com aquela mentalidade do Max de 2014 hoje. Né? Não estamos dizendo aqui que você tem que pegar R$1 milhão da sua conta e investir em tráfego pago, não, tá certo? Não é isso. Mas é importante você passar por isso. É importante, digamos assim, vai doer, eu vou pegar aqui R$100, eu vou investir, vai doer e talvez não vai retornar nada. Se eu não tivesse investido, hein, aqueles R$5. Se não tivesse executado, esse é o ponto. Né? Se você não tivesse executado, se não tivesse talvez doído naquele momento assim, putz, vou pegar 150, vou pegar R$200 para investir, talvez o Max não teria os resultados que ele tem hoje. Total. A execução, ela tá muito conectada à mentalidade, né? Total. Porque tudo que você fala, pensa e sente gera uma representação interna, e essa representação interna é que faz você agir ou não. E a representação interna que eu tinha de R$5 vai fazer falta no final do mês para mim, quase me entrava, mas eu disse, não, eu vou arriscar, eu vou com medo mesmo. E uma das coisas que virou o jogo pra mim no quesito execução é que eu fui com medo mesmo. Olha aí. Não é vencer o medo, é ir com medo mesmo, é pegar o medo, vem aqui pro meu lado, vamos junto. E aí e vai, entendeu? Bom. E aí coloquei os R$5 e olha que louco, os R$5 se transformou em 80. Eu fiz uma venda com comissão de R$80, eu digo, caramba! Eu transformei R$5 em 80. Que fundo de investimento é esse, cara? Assim, não sei você, mas virou uma chave na minha cabeça gigante. Grande. E quando essa chave vai virar na sua cabeça, né? Essa é a pergunta. A execução, ela tá muito ligada a isso. Gal, eu tenho uma pergunta curiosa para te fazer. Manda aí. Conta um momento da tua jornada que tu ficou em cima do muro, assim, que tu travou, que tu pensou assim, não vou executar isso não. Que tu pensou assim, cara, executo ou não executo? Tô com medo, mas vou com medo mesmo. Você lembra de algum fato, alguma coisa? Muito boa tua pergunta. A primeira vez que eu fui fazer um lançamento, Max, eu estruturei um lançamento com um professor de matemática. Beleza. E ele tinha feito um curso do Cresce, na época, para vender imóveis. E aí ele falou assim, legal, cara, eu aprendi a vender imóveis aqui no Facebook. Isso era 2013. E, cara, eu queria ensinar isso para outras pessoas. Aí eu falei, cara, que massa. Então, vamos fazer o seguinte... Nós vamos criar aqui, aquela estratégia de 2013, criamos 5 artigos, impulsionamos os 5 artigos, ok? E
Colocamos, acho que por volta de R$ 300 nos 5 artigos, alguma coisa desse jeito. Acho que foi isso. E beleza. Só que aí os artigos, eles tinham um nível de profundidade aonde, estrategicamente, as pessoas que comentavam falavam que ele era um especialista, só que era um professor de matemática, tá? Só que o artigo ele era tão bem escrito que fazia que tinha uma percepção que aquele fosse o cara Entendi. do mercado Então o artigo era imobiliário. muito bom. Exatamente. E aí, depois desses 5 artigos, a gente falou assim, olha, vamos fazer um webinário, né? Na época era webinário mesmo, a gente chamava de webinário. E aí a gente fez uma aula ao vivo, e eu lembro que estava tudo pronto para execução ali, tá certo? Tava tudo pronto. Só que aí, nesse webinário, a gente conseguiu colocar 450 pessoas, e naquela época a gente não usava Hangout, a gente não usava Zoom, a gente não usava uma plataforma que a gente viu lá que dava para fazer o webinário. Eu não quero falar o nome, não, dessa plataforma, Tá certo? bom. Só que aí o cara Tá me falou bom. o seguinte, olha só, não, Galdino, eu garanto aqui 300 pessoas ao vivo, a plataforma sustenta, não cai não. O fato é o seguinte, quando entrou 350 pessoas, a plataforma caiu, e naquele momento o webinário ele tinha caído. Ou seja, aquelas 350 pessoas, aquele investimento que a gente tinha colocado, e pela primeira vez eu fiquei me questionando, caraca, e agora? Em 10 minutos, eu consegui ligar para a pessoa e a gente conseguiu retornar a plataforma. Ele deu o boot lá, startou lá o servidor e a plataforma voltou. E aí, só tinha 90 pessoas. Das 350, só tinha 90 pessoas. Caramba, perdeu a audiência toda praticamente. E a plataforma, você subia o PowerPoint da apresentação. Certo. E todas aquelas 90 pessoas conseguiu avançar o PowerPoint. Tinha um erro na plataforma. E aí o que acontece? Todas as pessoas conseguiram avançar. E aí uma pessoa conseguiu chegar na oferta e falou assim, ele vai vender, olha aí, ele não tá querendo passar conteúdo, ele vai vender. E naquele momento, cara, eu me questionei. Caramba, não vamos mais vender não, porque já deu tudo errado. Não vamos fazer essa venda não. Então, naquele momento eu fiquei meio que em cima do muro. E eu me questionei, será que eu executo a venda ou não executo a venda? E eu lembro muito bem que eu tinha que tomar uma decisão. E naquela época, eu passava sempre o recadinho com um papelzinho, sabe? E aí eu mandei, olha só, eu mandei o recadinho falando, nós não vamos vender. Certo. E aí a pessoa, né, que estava na execução, ela, tudo bem, ok, né? Só que aí eu fiquei pensando, poxa, cara, passei 2 semanas, criamos os artigos no blog, investimos R$300, cara, vou vender. Não importa se vai dar certo, se não vai dar certo, vamos vender. Aí em 2 minutos depois eu mudei de ideia. Passou do papelzinho. Em 2 minutos eu criei um link lá no PagSeguro, na época era PagSeguro. PagSeguro, nossa. Né? E, cara, a gente fez a oferta e foi uma execução imperfeita, né? E nós vendemos 9 cursos a R$697. 9 cursos a R$697. 697. Acho que dá quase 6 mil. Caramba, dá? Quanto? Não, 9 vezes 697 dá quanto? 6.273. Pronto, é exatamente isso. Cara, e você não tem noção. Quando caiu... Você falou execução imperfeita. Quando caiu essa primeira venda, olha o sentimento de realização, de falar assim, caramba, esse negócio funciona. O cara era professor de matemática e vendeu um curso de corretor de imóveis, que loucura. Que loucura. Então, assim, é um fato que eu nunca esqueci. E eu vou te falar, você que está nos escutando aqui agora, no momento que você executar imperfeitamente e tiver uma pequena vitória, você nunca vai esquecer. Olha, eu não lembro, sinceramente, quando eu fiz os meus primeiros 100 mil ou quando eu fiz o primeiro 1 milhão. Não lembro de fato. Mas eu lembro quando eu fiz a minha primeira venda. Eu também. É impressionante. É emocionante porque é aquela coisa de... Uma coisa é você saber que a água molha. Beleza, água molha, eu sei. Água molha. Outra coisa é você pegar o copo de água e derramar na mão e sentir a água. Total. E sentir a mão molhada.
E outra coisa completamente diferente é você pular na piscina e nadar, Isso aí. que seria 1 milhão. É digamos verdade, assim. verdade. É outra coisa completamente. Então tem 3 coisas. Um é, eu sei que a água molha, eu sei que o marketing digital é bom, eu sei que ele pode me proporcionar liberdade de tempo, liberdade financeira, liberdade geográfica. Outra coisa é você sentir a água molhando, que é fazer a primeira venda. Que, caramba, realmente funciona e funciona pra mim. Total. Caiu aqui, ó. Caiu. Escutei o barulhinho. Isso. Escutei o barulhinho. É. Outra coisa é você pular na piscina e você... Tô vivenciando, eu tô respirando isso. E entenda uma coisa, na minha visão, tá? Você que tá nos escutando, você que tá nos assistindo, você só vai sentir água molhando, você só vai pular na piscina se você executar. Execução imperfeita, executa. Esse é o 6º passo de como começar com marketing digital. Max, muito bom papo. Estamos chegando no final. Estamos chegando no final, né? É isso aí. Foi o nosso primeiro episódio, vão ter vários episódios. E a gente quer fazer um pedido. Qual o pedido, Max? Primeira coisa, se virou alguma chave para você, se você gostou, eu quero que você comente. Não sei se você está escutando no YouTube, onde é que você... Mas comenta aqui no YouTube, deixa o teu comentário, tá? Falando quais foram as chaves que virou, quais foram os seus ganhos, tá? E a segunda coisa você vai enviar o link desse podcast, você vai enviar o link desse vídeo para alguém que está precisando escutar o que a gente conversou aqui hoje. Massa demais! Então, comenta e envia. E olha, se você quiser me seguir, o meu Instagram é RafaelGaldinoBR e o seu, Max? O meu é @escaleComMax. Massa demais! A gente fica por aqui e espera você no próximo episódio para você construir o seu império digital. Total, é isso aí. Um grande abraço! Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!